Bom, aqui nesse vídeo eu vou mostrar como é que eu configuro a ferramenta Fibonacci para que ela possa, no mesmo traçado, me mostrar a retração, os pontos de possível parada na retração e também a expansão de Fibonacci, que é para marcar os alvos da pernada da estrutura que está se formando. O modelo padrão de Fibonacci é, por exemplo, nessa estrutura aqui de baixa, aqui, ó, onde fez essa correção, possivelmente vai continuar caindo. O modelo que vem que está na corretora aqui, padrão, é este aqui, ó, coloridinho, parece uma arara. E ele me dá a gente marca ele na estrutura de queda ou de alta, e ele nos dá as possíveis correções, porque cada linha dessa aqui é uma resistência para o preço, que tende a segurar o preço e continuar a tendência de queda. Geralmente acontece o seguinte: numa estrutura de baixa, o preço corrige mais ou menos dentro dessa faixa aqui, ó, que vai de 0,382 a 0,618, chamada, segundo o Ogro de Wall Street, a famosa faixa de Gaza. Então espera-se que numa queda dessa aqui o preço corrija ou a 0,38, ou a 0,5, ou a 0,61, bata numa dessas três resistências, como fez aqui agora, ó. Ele rompeu o 0,38, rompeu o 0,5, mas achou resistência no 0,618 e está retornando. Então, se ele romper aqui essa parte de baixo, se confirmou um pivô de baixa e a tendência de queda segue. Mas note que aqui embaixo eu não tenho os alvos caso a tendência continue, porque essa forma padrão que vem do Fibonacci não nos dá a expansão dos alvos, e sim só a possível retração. Bom, numa figura de queda, por exemplo aqui, nesse pivôzinho aqui, um pivô é quando tem uma estrutura, tem uma correção e ele rompe a cabeça do pivô. Aqui ele foi rompido. Então se confirmou um pivô. Então, na retração de Fibonacci, no sentido do mercado subindo, a gente traça a estrutura menor, que está aqui. Mesma coisa que na demonstração de queda, agora em alta, pode ver que o preço subiu, corrigiu. Aqui está a faixa de Gaza, chamada pelo nosso amigo Ogro, que é a região de 0,32, 0,5, 0,61. A região de 0,38, ela não é tão forte quanto a de 0,5, e a de 0,5 também não é tão forte como resistência como a de 0,6, que, como vê aqui, segurou o preço 3 vezes e reverteu. Mas eu não tenho esses alvos de cima aqui, uma vez que ele reverte e confirma o pivô rompendo a cabeça do pivô aqui. Então, como é que eu fiz a configuração para achar os alvos, tanto na traçada, no traçado que eu quero saber a correção, aqui está até onde vai corrigir para subir, mas eu não tenho essa expansão aqui, para que uma vez que confirme o pivô de alta rompendo a cabeça do pivô, eu não tenho os alvos aqui. Então eu vou fazer uma modificação nesse modelo padrão do Fibonacci, para que ele já me dê, tanto no movimento de queda ou no movimento de alta, não só a retração, mas os alvos. Nesse padrão que vem como ferramenta da corretora, se eu quisesse saber os alvos, projetar os alvos aqui com esta mesma ferramenta, eu teria que pegar essa primeira linha aqui, ó,
que é 0,382, e passar ela para a cabeça do pivô. Eu teria projetado o primeiro alvo. Escrever aqui. Alvo 1. Pode ver que ele já alcançou o primeiro alvo. Se eu quiser saber o segundo alvo, eu pegava esta linha de 0,5 e colocaria na cabeça do pivô. Aqui, ó. Teria o segundo alvo aqui, ó. Vamos escrever o nome. Alvo 2. Por que é importante projetar os alvos? Para que tu não coloque um alvo aleatório fora da possibilidade de alcance do mercado. E acontece muitas vezes, por exemplo, a pessoa bota o seu alvo aqui em cima. Por exemplo, aqui, ó. A pessoa não tem uma... Bota da cabeça dela, olhou um fundo aqui, ó. Olhou um fundo aqui, vou botar meu alvo nesse fundo. Aí o preço vem aqui, não pega a ordem dela, da pessoa, e volta tudo, e não só às vezes devolve o lucro, como sai em loss ainda. Então essa é a importância, e grande importância de traçar os alvos. E o alvo 3, a gente pega a região aqui, a linha de 0,618, e expande até a cabeça do pivô, que é aqui a cabeça do pivô. E eu tenho meu terceiro alvo. Vamos botar aqui, alvo 3. Por que isso é importante? Porque uma vez que eu tenho essa estrutura, ela corrigiu e ele rompeu a cabeça do pivô, é um pivô de alta. Então o mercado está me dizendo que ele quer ir nessa direção aqui, ó. E eu preciso definir o meu alvo principal, e depende do tamanho da mão que eu entrei nessa posição, as parciais. Então é muito importante aqui, dependendo do tanto que se tomou de posição, realizar uma parcial no alvo 1. O alvo 1, a nível de estatística, ele é alcançado quando há o rompimento do pivô, ele é alcançado 82% das vezes. O alvo 2 é alcançado 54% das vezes quando faz um pivô, quando vem caindo, faz um pivô e rompe a cabeça do pivô. O alvo 1 é alcançado 82% das vezes. O alvo 2 é alcançado 54% das vezes. E o alvo 3 é alcançado 51% das vezes quando há o rompimento da cabeça do pivô. Então, por isso que é importante a gente traçar os alvos, porque a gente tem que saber até onde o mercado quer chegar e as porcentagens de chance de o mercado chegar lá. 82, 54 e 51. Com base dessas informações, dependendo do tamanho da mão que se entrou, tem os pontos corretos de fazer uma realização. E tem uma outra coisa muito importante. Uma vez que o alvo, que nem aqui, rompeu a cabeça do pivô, já pegou o primeiro alvo. A pessoa já podia ter realizado ali uma parcial ou todo o valor. Neste caso aqui, a resistência do primeiro alvo foi forte para o preço e o preço está recuando. Então, por isso que a gente tem que saber onde é que a gente vai realizar, para não voltar o preço na nossa cara e não só deixar o lucro, como deixar um prejuízo. Então é muito importante traçar esses alvos. Mas essa ferramenta padrão, a gente tem que fazer essa ginástica aqui, ó. Aqui está o pivô, depois tem que traçar o primeiro alvo em 0,38, depois o segundo alvo em 0,5, depois o terceiro alvo. Agora eu vou configurar a ferramenta para que ela me trace não só a retração,
como também a expansão dos possíveis alvos caso o mercado romba a cabeça do pivô e continue a sua tendência na direção, ou seja, de queda ou de alta. Então eu vou deixar esses 3 alvos traçados aqui para nós confirmar e vou inverter aqui, também já vou deixar os 3 alvos traçados da queda para nós depois testar, ver se está correta a nossa configuração. Então aqui nós temos a cabeça do pivô de baixa está aqui. Eu vou expandir aqui o primeiro alvo. E vou deixar marcado aqui o primeiro alvo. Vamos lá. Alvo 1. Vou traçar o segundo alvo. Sempre botando a linha na cabeça do pivô. Vou deixar aqui. E vou escrever aqui alvo 2. E vamos traçar o terceiro alvo, que é na região de 0,618, aqui da cabeça do pivô. Então fica assim, ó. Essa é uma maneira poderosa, já testada, né, por mim, mas por pessoas que estão há décadas no mercado enchendo os bolsos de dinheiro. Porque isso aqui é um mapa. Fibonacci é um mapa. Ele te diz quando vai retrair e quando vai expandir. E funciona. E eu vou mostrar aqui. Depois eu vou puxar no gráfico aleatoriamente e vou mostrar como respeita. Então aqui nessa estrutura de baixa aqui, nessa estrutura aqui, ó, ele corrigiu e ele não chegou a romper a cabeça do pivô aqui, ó. Se ele tivesse rompido a cabeça do pivô, o primeiro alvo seria aqui, 14,27. O segundo alvo seria aqui, 13,98. E o terceiro alvo seria aqui, 0,1357. Mas nem seria preciso traçar esses alvos porque não houve o rompimento da cabeça do pivô, então não houve um pivô de baixa. Isso aqui é um pivô de baixa se tivesse rompido aqui. Bom, tá? Aqui já é uma configuração parcial do meu modelo, mas eu vou terminar a configuração aqui, que consiste no seguinte. Na primeira coluna vai marcado, deixa eu diminuir isso aqui, que isso aqui está muito grande. Na primeira coluna vai marcado as 4 primeiras linhas. As 4 primeiras linhas. A0, vou desmarcar aqui para ver. Ó. A0, eu botei de roxo. A 0,382 eu botei de vermelho. A 0,618 eu botei de verde. E a 1 eu botei de roxo também. Por quê? Porque as linhas roxas vai marcar a minha estrutura. A estrutura que eu quero analisar a retração. Aqui retraiu até 0,618. Agora eu vou traçar, expandir a expansão dos alvos, que é lá a coluna da esquerda aqui. A 0,236 eu ignoro e coloco a 0,5 eu coloco amarelo. Depois o primeiro alvo é menos, tem que colocar o menos na frente, menos 0,618 eu botei azul. O segundo alvo é menos 1,618. O terceiro alvo, que eu também botei azul, é menos 1. O quarto alvo, mas daí já foge aquela estatística que eu falei
das porcentagens de alcance, a possibilidade de alcance do alvo. Os primeiros três alvos estão dando uma estatística bem bacana, mas eu marco 6 alvos. Então o quarto alvo é -2, eu boto azul forte, para não poluir depois lá a minha expansão. O quinto alvo eu boto -2, 618, e o sexto alvo eu boto -3, em azul forte. Depois eu venho aqui, esse fundo aqui, ó, é só para cegar a pessoa e parece uma arara de carnaval. Então eu tiro, deixo clean. E está pronto a expansão de Fibonacci. Agora nós vamos ver se funcionou. Aqui eu já tinha, da outra maneira, eu já tinha marcado os 3 alvos. Agora eu vou expandir para ver se ele me alcança os 3 alvos. Que horror, essa coisa aqui do meio é a mais chata do planeta que a corretora botou. Mas não tem o que fazer, eu não consegui tirar. Então vamos aqui de novo. Agora na mesma retração eu já tenho as expansão, ó. Note que aqui eu tenho, quando retraiu, parou no 618, eu tinha o 0,5 e o 0,38, que para mim é a faixa de Gaza, são as 3 retrações que mais funcionam. E eu já tenho aqui agora os meus alvos, ó. Vou deixar um pouquinho abaixo aqui só para ver, ó. Alvo 1, alvo 2 e alvo 3 já na própria expansão, ó. Na cabeça do pivô aqui, já deu bacana. Eu poderia já até tirar esse aqui, ó, que é da marcação padrão. E eu já teria aqui, ó, na própria expansão que eu faço aqui, ó, eu já teria os meus 3 alvos. Agora vamos ver se funciona para aquela estrutura de baixa que nós medimos de primeira, da qual nós deixamos também os 3 alvos aqui, ó. Então vamos lá, vamos esticar para baixo. Olha aqui, ó, ela já me dá os 3 alvos automáticos, tanto para cima quanto para baixo. Isso é de uma facilidade, de uma funcionabilidade incrível. Vou fazer de novo para mostrar. Eu tenho a estrutura de baixo aqui. Eu tenho a correção, que foi na região de 618 também. E se rompesse essa cabeça do pistão, eu teria este alvo aqui, possível parada, para realizar uma parcial ou uma compra com preço mais barato, segundo alvo e terceiro alvo. Caso tivesse rompido esse pivô e confirmado esse pivô. Então vamos apagar isso aqui. E aqui nós temos nossos 3 alvos, que seria a continuação de queda, alvo 1, 2 e 3. Mas como não houve o rompimento desse pivô aqui e subiu para cima, só pode subir para cima, não sobe para baixo, nós temos a expansão nos alvos possíveis para cima. Note que ele já pegou o primeiro alvo. Agora vamos testar essa configuração no gráfico. Vamos aqui entender aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Vamos ver se está confirmando a nossa configuração. O mercado aqui, vamos entender isso aqui como o mercado subiu, cansou de subir e começou a queda. Então ele caiu até aqui, fez uma correção, caiu até aqui, fez outra correção, e se ele romper aqui, a queda se confirma, mas vamos pegar só o que nós temos em mão. Então se o mercado fez essa pernada de queda e corrigiu, caiu de novo, vamos ver o que o nosso Fibonacci, agora na nova configuração, o que eles nos diziam. Bom, a gente ia traçar essa estrutura aqui, ó. Olha só como que bacana, cara. Nessa estrutura de queda aqui, o nosso Fibonacci já mostrou que ele corrigiu na primeira resistência mais forte, que é 0,31 e 8.
Ele podia entrar dentro da faixa de Gaza, mas a primeira resistência já foi suficiente. Ele rompeu e fez um pivô de baixa e já atingiu o nosso primeiro alvo aqui, ó. Olha que bacana essa ferramenta. Mostrou só nesse traçado, mostrou a resistência onde possivelmente o preço ia bater e continuar caindo. Então só nesse traçado nós já temos, num único traçado, tivemos as possíveis resistências, no qual funcionou perfeitamente. Com uma precisão de relógio, ele bateu nesse muro aqui de 0,318 e caiu. Caiu aonde? No primeiro alvo já previsto. Olha só que bacana. Então, se ele romper essa linha do primeiro alvo, possivelmente ele vem no terceiro. Se ele romper o terceiro, ele vem no... Se ele romper o segundo, ele vem no terceiro. Mas não foi isso que aconteceu. Quem vendeu esse rompimento do pivô, conseguiu um lucro de 6% nessa retração da nossa ferramenta configurada. Quando ele fez essa retração, quem comprou aqui, ó, quem esperou um sinal aqui de venda e vendeu aqui, no primeiro alvo já deu 5,2% e o preço voltou. No que o preço voltou, pode notar aqui, ó, ele notou aqui, ele fez isso aqui é uma lateralização que conta como pivô. Então seria um pivô de alta aqui, ó, onde ele não teve força para alcançar o alvo 1, e o cara que comprou aqui, esperando uma reversão de mercado, teria botado o stop dele bem aqui, ó. E teria sido estopado aqui, sem problema nenhum. O stop é para isso mesmo, é para proteger o capital. Então, a estrutura que estaria valendo ainda seria esta aqui de queda, porque esse pivô aqui foi confirmado, mas ele não teve força de reverter a posição, o preço foi lá e continuou caindo. Não teve força de buscar o alvo 2 e fez novamente um pivô de alta, onde nós vamos aplicar a ferramenta para expansão, uma vez que o mercado mostrou uma pequena reversão. Então a gente traça aqui, ó. Note que no rompimento deste pivô aqui, ó, corrigiu até 618, então a nossa retração está funcionando perfeitamente. E ele rompeu a cabeça desse pivô. Automaticamente, quando ele rompe a cabeça desse pivô, a gente já traça a nossa expansão. E ele já pegou o alvo número 1. Como ele não foi no alvo número 2, se ele perder esse fundo aqui, ele dá continuidade na queda. Mas até agora nós não sabemos. O que nós sabemos é que foi rompido um pivô de alta e o primeiro alvo, ok, já realizaríamos uma parcial aqui. O que se faz? Se espera. Se ele perder esse fundo aqui, ó, que é o que originou o pivô, ele vai nos oferecer a informação aqui que, perdendo o começo dessa estrutura aqui, ele vai buscar o alvo 2 dessa estrutura de queda aqui. Ou ele pode vir aqui, porque aqui caberia até mais uma projeção de Fibo aqui no sentido da retração, ó. Nós temos esse pivô aqui, então olha onde é que ele está vindo aqui, ó. É saudável, essa retração aqui
ainda está numa tendência de alta, porque ela é saudável, ela não perdeu essa região aqui, ó. Agora, se ela perder esse fundo aqui, daí cancela a alta, cancela esse alvo 2 aqui da primeira retração. Acho que ficou claro, né, que ele bateu o alvo 1 e essa queda aqui não é uma reversão, é uma correção normal dentro dessa estrutura aqui. Mas se ele perder aqui a região de 618, aí muda tudo. Aí, perdendo essa região aqui, ó, roxa aqui, que é o começo da estrutura, cancela e segue a estrutura de baixa. Mas ele pode virar aqui e buscar o alvo 2 e 3. Dito isto, vamos pegar aleatoriamente o gráfico aqui. Qualquer ponto do gráfico aqui, ó, vamos trazer para cá, ó, e vamos testar aqui se o Fibonacci está funcionando. Por exemplo, aqui, ó, o preço veio subindo, corrigiu e não teve força de subir e quebrou a estrutura, fez o choque aqui, ó. Então nós traçaríamos aqui essa expansão de Fibo aqui, ó, onde nós teríamos o alvo 1 alcançado, o alvo 2 e o alvo 3 e o alvo 4 para depois ele inverter. Na inversão nós podíamos traçar aqui, ó, ele fez um pivô, ele caiu, pegou os 3 alvos que é a estatística indo um quarto. Depois ele fez a correção saudável numa queda. Pode ver que ele veio até aqui a região de 618, entrou dentro da faixa de Gaza, só que ele reverteu o mercado. Ele revertendo o mercado, ele já faz um pivô de alta, que o pivô de alta está aqui, ó. Automaticamente nós já temos os alvos para cima, alvo 1, 2, 3, alvo 4, alvo 5 e alvo 6. Então note que uma vez que o mercado vira, a gente traça a expansão e busca os alvos. O alvo virou para cima, aqui ele vinha caindo, nós traçamos os alvos de queda. O preço virou, fez um pivô de alta, nós já traçamos os alvos. Por que é importante esses alvos? Para ir realizando parcial ou total, depende, para não ficar com aquele fantasma de o preço chegar perto da nossa ordem de venda e reverter e virar tudo na nossa cara. Vamos pegar o alvo mais para trás aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui o preço deu uma pernada de alta e corrigiu. Olha a pernada de alta aqui. Corrigiu dentro da faixa de Gaza. Pode ver que respeitou o 618. Aí o que se faz aqui? Se espera-se que o mercado continue subindo. Porque o que ele fez? Ele fez uma estrutura de alta, fez a correção dentro da faixa de Gaza. A resistência de 0,38 não foi suficiente, a resistência de 0,5 não foi suficiente, mas a resistência mais forte numa correção, que é a 0,618, funcionou perfeitamente. Uma vez que ele rompa aqui, ó, ele forma um pivô de alta. Olha aqui, ó. Vale a pena repetir para gravar. Estrutura de alta, correção até 618 dentro da faixa de Gaza, tudo normal, sem susto, sem pavor, que agora o mercado vai virar. Ele só vai virar se ele continuasse aqui, ó. Ele respeitando isso aqui é um indicativo, opa, ele vai seguir a trajetória dele de lua. Mas nós temos que esperar esse rompimento aqui, ó. Claro que há muitos trades que podem ser feitos aqui dentro, mas nesta situação de prever os alvos maiores, olha aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. Ele rompeu o pivô aqui, olha a precisão de relógio aqui nesse segundo alvo. Olha rompendo o segundo alvo, olha a precisão de relógio aqui, onde uma vez um alvo rompido, ele vira uma resistência. Olha só que bacana aqui.
Olha lá o terceiro alvo como deu exatamente. Essa aqui é a melhor exemplo como os alvos funcionam com precisão de relógio. Subiu, corrigiu exatamente no 0,618. Daí ele ficou se enrolando aqui e rompeu a cabeça do pivô. Quando ele rompe a cabeça do pivô, nós esticamos a nossa extensão de Fibonacci para prever os alvos, olha. Agora veja aqui que beleza, que bacana. Ele rompeu o pivô e já buscou o primeiro alvo com precisão de relógio. Aí ele fez uma retração, rompeu o primeiro alvo e se torna uma resistência, já que já é uma RP. Uma realização parcial. Aí, mas nós temos o segundo e o terceiro alvo a ser buscado. Ele rompeu aqui, voltou. Enquanto ele não perder a cabeça do pivô, tá valendo esses outros dois alvos. Aí ele continuou, pegou o segundo alvo. E não parou, estava forte o mercado. Aí ele fez um pullback em cima do segundo alvo, pode ver, ele passou correndo o segundo alvo, mas uma vez um alvo rompido vira resistência. Ele fez o pullback e continuou subindo, pegou o terceiro alvo, com muita precisão também, e como um alvo rompido se torna uma resistência, ele voltou aqui, ó, exatamente como uma resistência, e como ele já cumpriu o alvo 1, alvo 2, alvo 3, o mercado virou e desceu. Então, eu acho que por mais esse exemplo aqui mostra que essa configuração de Fibonacci, que mostra retração e expansão no mesmo traçado, e com uma precisão, digamos assim, de 0 a 10, uma precisão de 8,5 para cima, eu recomendo que vocês façam e usem, porque eu uso e só tenho melhorado os meus trades, os meus gains. Então é isso aí, ficamos por aqui, sardinhada, não virem comida de baleia, vão aprender a operar. E era isso aí.